Bem, boa tarde a todos. Penso que nos estão a ouvir. Bem-vindos ao nosso webinar onde iremos procurar vos ajudar a utilizar a aplicação. Que aplicação é esta? Isto surge de um formulário que foi pensado por mim, pela arquiteta Eliana Muniz. O meu nome é Ricardo Leal Duarte, antes de mais, estou a representar a Ordem dos Engenheiros, e que foi criada por mim e pela arquiteta Liliana Muniz para nos ajudar, no fundo, neste levantamento de todas estas patologias que vão aqui surgindo. Eu diria que... Desculpem lá, se calhar vocês estão a ouvir em duplicado, não sei, já não? Já não, está tranquilo. Eu diria que, em relação à utilização da plataforma, nós temos aqui hoje connosco o Engenheiro António Salazar, que vai nos ajudar a vos explicar como é que funciona a aplicação, que foi pensada. Vocês também já receberam, para estarem aqui, também já receberam um manual que foi produzido com algum cuidado para que, de facto, possamos dar respostas às dúvidas que eventualmente vão surgindo, mas vão surgir muitas mais, serão obviamente muitos casos diferentes. Nós procuramos tentarmos introduzir aqui um bocadinho a questão de termos todos os casos possíveis representados, o que obviamente não será fácil, como devem compreender. Portanto, não estará seguramente toda a situação específica preconizada, mas para situações particulares também temos alternativa, conforme terão a oportunidade de ver durante a demonstração. Portanto, em primeiro lugar, essa palavra. Em segundo lugar, o agradecimento por aceitarem este desafio. Penso que nós quisemos criar uma aplicação que vai ficar, que esperamos nós, para as situações futuras. Por um lado, que nos permita ajudar a fazer o trabalho que tem que ser feito e que permita dar respostas àquilo que necessitamos de uma forma célere. Portanto, a ideia também foi criar uma aplicação que a gente não tivesse que andar a tomar notas numa prancheta e depois chegar a casa e passar para um formulário ou para um relatório. E, portanto, à medida que estamos a analisar o processo, seja localmente com o historial local, ou seja, eventualmente os processos analisados à distância, através de plataforma, nós conseguimos validar o que lá está e no final está uma informação completa, responsável e fidedigna sobre aquilo que foi analisado. E, portanto, perante isso, eu não me vou alongar muito mais, nós estamos aqui para ouvir do ponto de vista prático. Eu vou passar a palavra à arquiteta Eliana Muniz, também para vos dar aqui um pequeno briefing de boas-vindas, e obrigado pela vossa presença uma vez mais. Estão? Eu não sei se me estão... Não, tu tens que pôr agora desligaste o microfone, ou ligaste? Liguei. Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Sim, ouve-se. Estão. Sim? Olá, muito boa tarde a todos. As palavras de agradecimento são dirigidas a todos vós. Este intuito desta aplicação, desta vossa ajuda, prende-se com exatamente isto, com ajudar a população, com nós prestarmos uma resposta no terreno, remotamente, as duas modalidades que todos vós conheceis, e o intuito é nós realmente fazermos uma avaliação destes danos na sequência da tempestade Christine, para que possamos rapidamente ajudar as pessoas. É com esse intuito que tudo isto foi criado em tempo recorde, entre as várias ordens que se encontrarão no terreno e que estão a prestar apoio a 5 comunidades intermunicipais: a comunidade do Oeste, Médio Tejo, Leiria, Coimbra e Beira Baixa. Se todos vós se encontram aqui, nós procuramos distribuir por estes territórios, todos vós, esta bolsa de voluntários, esta bolsa técnica que fizesse representar as nossas ordens, a nossa profissão, e os técnicos e as pessoas que estão habilitadas para fazer este trabalho, que somos todos nós. Ao meu lado, e também não me irei alongar muito mais, porque creio que a maior parte das dúvidas que irão surgir tem a ver mesmo com este modo de nós agirmos, de nós podermos
executar o nosso trabalho no terreno, mas gostaria de vos apresentar aqui a arquiteta Ana Cunha, que faz parte da estrutura de missão. A estrutura de missão foi quem nos convidou, convidou todas as ordens a participar neste projeto, e é com eles que nós diretamente trabalhamos, e é através deles que nós também nos é permitido nós darmos as diretrizes devidas a todos vós. Obrigada. Olha, boa tarde a todos. Eu, claro, estou muito contente por estarem aqui. Só queria dizer que esta bolsa de voluntários passou a uma bolsa de técnicos, porque a partir do momento que as caracterizações e as vistorias vão ser pagas, portanto isto acaba por ter aqui um outro formato mais estimulante a quem vai para o terreno. E isso é importante porque foi nisso que a estrutura de missão pensou, e foi a partir dessa justiça, digamos assim, daquilo que poderia ser um trabalho com responsabilidade e com motivação, foi precisamente arranjar aqui uma maneira de vocês poderem ser compensados, ok? Agora, eu tenho aqui um pedido que tenho aqui passado tanto ao Ricardo, como ao Paulo Moura Dias, como à arquiteta Liliana, que é a pessoa que tem estado mais próxima de mim. É muito urgente irem para o terreno. Nós estamos a sofrer uma pressão imensa, um escrutínio por parte da Administração Central imenso, e queria muito que a partir de hoje, depois desta webinar, em que vocês vão aqui eventualmente tirar dúvidas muito específicas para poderem usar a ferramenta, epá, amanhã estejam no terreno, estejam a ver candidaturas, estejam a ver edifícios, estejam a preencher fichas, porque amanhã eu vou saber e vou agradecer-vos a vocês pessoalmente, se por acaso já viram uma série de técnicos no terreno. Estamos mesmo, como eu poderei dizer mais intensamente, com a corda no pescoço. Portanto, por favor, avancem para o terreno, tirem as dúvidas todas hoje e amanhã, e vamos acompanhando. Amanhã falaremos novamente, se for o caso disso, e eu vou estar perto de vocês também. Obrigada. António. Sim, dar a palavra ao António. O António, se me permites esta breve apresentação, o António representa aqui a SRI, foi quem também permitiu nesta parceria, o engenheiro Ricardo se calhar é a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto, nesta parceria em criar esta app connosco, e é a pessoa indicada para nos conduzir para todo este processo. Mas, Ricardo, se quiseres acrescentar algo mais, por favor. Sim, faria aqui uma pequena. Só desativar aqui os sons para ver se isto não fica. Só faria aqui uma pequena observação. Esta participação da Energia neste processo tem a ver com o voluntariado que criaram para. Ou seja, ao saber desta bolsa técnica, ao saber da necessidade, nós estamos a criar um formulário, portanto, quisemos profissionalizar aqui um bocadinho este processo. A Engenharia ofereceu os seus serviços para este efeito, portanto, nós, ordens, não estamos a pagar este trabalho em Engenharia, é um trabalho que a Engenharia está a fazer em prol do país, em prol daquilo que é também o nosso trabalho técnico, para podermos fazê-lo com mais qualidade e com mais rigor e toda a isenção, evidentemente, e, portanto, e com respostas rápidas, como a arquiteta Ana Cunha referiu. Estamos todos muito sedentos de ver os resultados a surgir, evidente que isto não depende só de nós, portanto, esta parte que ela agora não bastante depende também da distribuição, de nos chegarem esses processos a nós para podermos trabalhar. Portanto, publicamente agradecer a ESRI aqui na presença do António Salazar. Muito obrigado por todo o apoio que vocês nos estão a dar nisto. Eu penso que no final, ao fim daqui a uns meses, nós vamos perceber um bocadinho a dimensão do que hoje estamos a participar, naquilo que estamos hoje a participar, que eu acho que é uma coisa que tem tudo para correr bem e que ficará, em termos organizacionais, como uma ferramenta que podemos usar noutros eventos que esperemos que não tão catastróficos quanto este. Para quem não é da região de Leiria, Pombal, Marinha Grande, Batalha, se calhar não percebe bem as minhas palavras, mas se não são, venham ver o Estado. E agradecer também a todos os colegas das ilhas, de todo o continente, que se voluntariaram para também, naqueles processos que não têm vistorias ao local, de ajudarem a validar os danos, para que depois as pessoas também possam ser ressarcidas dos seus, enfim, dos valores a que têm direito, e muito obrigado uma vez mais por isso. Bem-aja a todos vós.
António. Olá, boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir, correto? Sim, sim. Sim, ok, pronto. Antes de mais, apresentar-me, pronto, como o Ricardo disse, meu nome é António Salazar, eu sou Solution Engineer na ESRI Portugal. A ESRI Portugal que é uma empresa de sistemas de informação geográfico, e nós temos um dos nossos programas internacional, chama-se DRP, Disaster Response Program, e é um programa que a ESRI utiliza para dar respostas quando existem ocorrências e catástrofes, e procuramos sempre apoiar as instituições que fazem este tipo de trabalho, instituições governamentais, privadas, o que é que seja, e temos mesmo este programa próprio para apoiar neste tipo de missões. Neste caso, o que aconteceu foi que fizemos em conjunto um estudo daquilo que seria necessário fazer para vos ajudar a ir para o terreno, fazer a qualificação, a qualificação dos danos e do que é que aconteceu em resultado destas tempestades. Já devem ter recebido durante o dia de hoje, se ainda não receberam, alguns ainda vão receber, um e-mail na vossa caixa de correio para fazerem um username e uma password para entrarem num determinado sistema, e depois, com o manual que vocês têm, é explicado para fazerem o download de uma aplicação. O que eu vou fazer aqui é demonstrar como é que essa aplicação se utiliza. Vocês vão perceber que é simples a sua utilização, ok? Ela tem bastantes capacidades, mas que a utilização em si é simples. E sempre que vocês fizerem ou um novo levantamento, ou agarrarem no levantamento que já está feito e forem fazer a sua qualificação, e sempre que o guardarem, sempre que o submeterem, fica lá identificado qual é que é o utilizador que fez essa atualização qual é que é o utilizador que fez esse trabalho, ok? Pronto, então eu vou primeiro fazer, se calhar, uma demonstração da aplicação, ok? Desde o início, e depois a seguir tiramos as dúvidas. Pode ser assim? Bom, vou aqui partilhar o meu ecrã. Já conseguem ver, correto? Sim, sim. Ok, pronto. Então, vocês, ou no vosso telemóvel ou no vosso computador, vão poder instalar esta aplicação. Isto é uma aplicação totalmente gratuita e aberta da ESRI. Esta aplicação chama-se Survey 123. É uma aplicação que está otimizada para dispositivos móveis, e daí o formato base default dela é este, mas pode ser utilizado no computador, normalmente não tem questão rigorosamente nenhuma. E a primeira coisa que têm de fazer é iniciar a vossa sessão. Neste caso, vai-vos aparecer iniciar a sessão no ArcSys Online, e vocês vão colocar o vosso utilizador e a vossa password. E a partir do momento em que colocam o vosso utilizador e a vossa password, vocês são levados para dentro do ambiente que está, neste caso, é o ambiente do Politécnico de Leiria, ok? E é a partir daqui que vocês vão trabalhar. E a primeira coisa que temos de fazer é transferir a ferramenta, transferir o inquérito para dentro do nosso equipamento, ou do nosso computador, ou do nosso telemóvel, ok? E então a primeira coisa a fazer é transferir o inquérito, e vocês vai desaparecer aqui listado apenas este inquérito, que é este o único que vocês estão a utilizar, e vão fazer a transferência do inquérito para o vosso equipamento. A partir do momento em que o inquérito está no vosso equipamento, se vocês voltarem aqui para a página inicial, vai estar aqui disponível para começarmos a trabalhar. Pronto. E então, e agora, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer ou novos levantamentos, em que os levantamentos são feitos totalmente limpos, em que eu vou ao terreno, onde eu georreferencio a minha localização e faço todo o meu preenchimento, ou posso continuar a qualificar levantamentos que foram feitos previamente e que eu posso ir buscar a uma caixa de entrada, selecionar um levantamento e continuar a qualificá-lo. E eu vou explicar as duas maneiras. Portanto, eu entro dentro do meu inquérito, vocês veem que tem aqui colectar e caixa de entrada. O botão colectar corresponde a novos levantamentos limpos. Caixa de entrada, a levantamentos que já foram previamente guardados. Eu vou mostrar-vos como é que trabalha a caixa de entrada. Quando carregam na caixa de entrada, a primeira coisa que têm de fazer é atualizar, e vocês vão ver que ela vai ser preenchida, neste caso com todos os 800 e qualquer coisa registros que já foram inseridos. Então, neste momento a fazer a recolha de... Sim. Sim. Sim, é porque muitas câmaras que, não é?
Vamos ter surpresa. Neste caso, ele importou este 873. Não é muito realista eu estar aqui a correr uma lista com 873 e por isso eu tenho várias ferramentas que me permitem especializar esta lista. Por exemplo, se eu vou fazer uma validação de um registro que vem de uma CCDR e eu até sei o ID, basta-me procurar aqui e ele vai filtrando, ok? E eu rapidamente consigo encontrar. Ou se for, por exemplo, se eu souber o número contribuinte de uma pessoa, pronto, ele também vai filtrando. Mas imaginem que eu vou trabalhar numa determinada área geográfica e que eu sei que é naquela área que vai ser o meu trabalho naquele dia. Então eu também posso especializar e fazer um filtro geográfico. Então como é que eu faço isso? Aqui dentro da minha caixa de entrada, venho ao meu mapa, ok? Ele vai agora abrir o mapa e o que vocês estão a ver aqui, estes círculos são o que nós chamamos de agregações, ok? E então eu fazendo um zoom, ele vai desagregando, e eu imaginem que eu sei que hoje vou trabalhar nesta zona, ok? Eu só tenho aqui estes levantamentos disponíveis, volto a fazer atualizar, e quando venho para a minha lista, vejo, já só cá estão aqueles que são os meus levantamentos que estavam visíveis naquela porção do mapa, ok? Pronto, então agora vou começar o meu trabalho. Neste caso, o meu trabalho vai ser fazer a validação de uma candidatura que tinha sido inserida anteriormente e eu vou para o terreno fazer essa validação. Então eu seleciono a minha candidatura, ok? Posso só visualizar a informação ou posso editá-la. O formulário vai então abrir já com os dados desta candidatura e há aqui coisas que vêm logo preenchidas. Neste caso, o número de ID da CCDR, da identificação da CCDR, eu depois devo escolher qual é que é, e o requerente. O requerente é o meu tipo de requerente. Neste caso, este formulário foi criado para infraestruturas públicas, pessoas coletivas, atividades comerciais e habitação particular de pessoa singular. Sendo que depois o próprio formulário dinamicamente altera os campos consoante o tipo de requerente que é, ok? Bom, então, a primeira coisa a fazer é qualificar os dados das pessoas, os dados das habitações, salientar, por exemplo, se for uma habitação secundária, reparem que o formulário imediatamente termina e eu a única coisa que posso fazer é vir para a última página e tenho aqui uma nota a dizer que o formulário não é elegível. Neste caso, este formulário é elegível apenas para um segundinho, para a primeira habitação. Habitação permanente. Sim. Ou igual para Exato. Pronto. A segunda coisa que eu faço é a minha localização. A localização geográfica, ok, ou já vem preenchida, ou eu posso georreferenciá-la a partir do mapa. Se eu a georreferenciar a partir do mapa, não necessito depois de estar a escrever a localização. Portanto, imaginem que a localização era aqui, eu selecionei o meu local no mapa, posso mudar o mapa de base, por exemplo, para ter outro tipo de referências, ok? Pronto. Eu seleciono aqui este local e o que é que vai acontecer? O próprio formulário automaticamente vai dizer qual é que é a rua, o código postal, a freguesia e o município. Eu não preciso estar a fazer isto manualmente, que o formulário já faz isto automaticamente. Depois, vamos ter campos de caracterização de danos. Antes de mais, se for, neste caso, um formulário que já vem pré-preenchido, eu já tenho aqui, se tiver, neste caso não tenho, depois mostro-vos outro, uma descrição de danos da CCDR, ok? Portanto, se houver algo que já vem descrito aqui neste campo e vocês já podem ler. Depois tem a caracterização dos danos e aqui, nestes campos, alguns deles depois abrem subcampos, no caso de estarem selecionados como sim, okay, para vocês irem aqui dizendo qual é que é o tipo de campo, qual é que é o tipo de dano. Portanto, existe aqui uma série de campos que vocês podem preencher. Na estrutura exatamente o mesmo, se existem danos de estrutura, dizer qual é que é o tipo de estrutura. Em seguida temos mais qualificação de danos também, ok? Existem alguns, como eu vos disse, que neste caso, por exemplo, janelas podem pôr as dimensões e a quantidade, das portas também. Portanto, é uma das formas de qualificar os danos, vocês podem preencher por aqui, ok? Continuando o meu formulário,
Pronto, são mais qualificação de danos. Pronto, tudo isto que vocês estão a ver aqui ajuda-vos a fazer a qualificação no terreno. Alguns campos são de preenchimento obrigatório, podem pôr descritivos adicionais se necessário, infraestruturas elétricas, infraestruturas exteriores, e depois aqui a vossa avaliação da escala de gravidade dos danos. Depois chegamos à página 5, temos aqui as estimativas do custo da candidatura, e nós aqui temos duas formas de qualificar este custo. Okay? A primeira, que se chama a estimativa de custos de candidaturas até ao montante de 5.000 euros, em que quando vocês selecionam até 5.000 euros, automaticamente aparece aqui a declaração que vos permite fazer uma assinatura digital no fim desta declaração, ok? E neste caso aqui vocês só selecionam entre 5 e 10 mil, entre 0 e 5 mil, entre 5 e 10 ou outro valor em que podem escrever, mas existe uma outra forma também, e que neste caso podemos ir construindo o nosso orçamento. E como é que podemos ir construindo o nosso orçamento? Se eu imagino, eu quero adicionar, eu posso aqui nesta lista pesquisar trabalhos num telhado, por exemplo, posso ir começar a escrever telhado, reconstrução, reparação de telhado em estrutura metálica. Imaginem, seleciono esta hipótese e digo que são 10 metros quadrados. Temos um valor médio por unidade e ele diz, ok, então neste caso são 1.600 euros. Então eu tenho mais outro trabalho. Eu carregando aqui no mais, ele vai-me inserir um novo trabalho, em que neste caso, por exemplo, é um muro. Okay? Eu diria que é um muro de alvenaria, diria que são 5 metros quadrados. Pronto. E então o que é que ele vai fazendo? Ele vai começando a fazer este somatório, ok? Ele vai começando a fazer este somatório e vai guardando este somatório aqui neste campo. Mas agora imaginem que na lista não está o trabalho que vocês necessitam, que é um outro trabalho, ok? Então vocês podem pôr aqui, utilizar este outro campo que foi criado para o efeito, em que dizem qual é que é a descrição desse outro trabalho, o valor da unidade, a quantidade, e o que é que acontece? Ele vai não só dizer qual é que é o valor total de outros trabalhos, mas também continuar a fazer este somatório. Desta forma, o que é que vocês estão a fazer? Estão a construir o vosso orçamento a partir desta ferramenta, ok? E depois podem continuar a adicionar aqui novos trabalhos ou remover se não fizer sentido, portanto tem aqui uma outra forma de construir o orçamento, ok? Depois, temos outro tipo de informações complementares, neste caso podem adicionar fotografias, ok? Para ilustrar, podem dizer se existe um seguro ou se não existe um seguro, e depois aqui a identificação da a vossa identificação, portanto o nome, qual a ordem que pertencem, o número... Sim, diga. Sim, fotografias é obrigatório. Tem mesmo que tirar fotografias. O campo de fotografias é mesmo para tirar. Nós temos isso no manual. Pois, é obrigatório, necessitas... Sim, tirar as fotos. Só como o António disse, podia tirar ou não. Certo, sim, claro que sim. Depois, aqui o estado, que é obrigatório, quando tiver concluída, logo no estado de candidatura válida. Se tiverem outro tipo de observações, podem colocar a data e depois, mais uma vez, temos aqui um campo para colocarem a vossa assinatura. Quando fizerem o submeter, quando carregarem no botão submeter, esta informação vai ser guardada na base de dados centralizada e vai estar identificado o técnico que fez este trabalho, e desta forma conseguimos saber qual foi o técnico que fez cada um dos trabalhos. Portanto, isto é para, se eu quiser qualificar algo que já tinha sido levantado previamente. Se for um novo levantamento, no fundo é exatamente o mesmo, mas em vez de eu ir à minha caixa de entrada selecionar um registro, o que eu faço é, quando estou na página inicial do meu formulário, carrego em coletar e a partir daqui o formulário está totalmente limpo e eu vou ter de preencher todos os campos que são pedidos, ok? Todos os que forem obrigatórios eu vou ter de preencher. Mais uma vez, a georreferenciação, neste caso, ela vem by default com o local onde estamos neste momento. Reparem que ele até preencheu automaticamente, mas eu depois posso abrir o mapa e alterar o local, ou posso captar o local onde estou neste momento, e depois os campos, em seguida, os outros campos são exatamente os mesmos, ok? Pronto. Depois esta informação, para vocês também terem uma noção, onde é que esta informação toda se vai consubstanciar? Vai-se consubstanciar num dashboard como este, ok? Onde conseguimos ter uma noção
da localização, neste caso dos levantamentos que já existem, onde conseguimos ter uma lista e à medida em que eles forem sendo validados, eles vão saindo desta bolsa que está ainda por validar e vão indo para uma bolsa de já validados, ok? Para conseguirmos fazer essa gestão do trabalho.